Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade e fechar nossa série de devocionais, nosso sexto episódio de Mantendo-nos na Sã Doutrina. Hoje, o dia 6 do nosso estudo, nosso devocional, vamos falar sobre a importância da sã doutrina na realidade atual. Vivemos em um mundo corrompido, cheio de religiões, crenças, dogmas impostos por muitas religiões, muitos religiosos, vamos dizer assim, e não crentes de verdade, né? Pessoas que seguem de verdade o evangelho, praticam de verdade o evangelho. Então, no dia de hoje nós vamos aprender a como nos manter nessa importância dessa doutrina na realidade atual. No mundo de hoje, marcado pelo relativismo, onde cada um tem a sua própria verdade, pelo imediatismo e pelas redes sociais que espalham ideias rasas, a sã doutrina, ela é a nossa âncora de sobrevivência espiritual. Ela preserva a identidade da igreja, protege a nossa mente da ansiedade cultural e garante que a nossa fé continue fundamentada naquilo que é eterno e imutável, que é a verdade das Escrituras Sagradas, que é a verdade do Senhor, é onde nossa fé é de fato fundamentada e direcionada. E por estarmos fundamentados e direcionados a essa sã doutrina, aprendemos cada vez mais com as coisas do Senhor, com a sua forma de viver, e assim a gente consegue ir adiante, prosseguir avante, direcionados para o alvo. Essa semana toda nós aprendemos o que é a sã doutrina, por que ela existe, quem foi que fundamentou a sã doutrina, para que estamos fundamentados nela, o porquê continuamos firmes e alicerçados. E hoje, para fechar com chave de ouro a nossa semana de devocionais, nós vamos saber o porquê da importância dessa doutrina. Este novo bloco de passagens nos conduz ao ápice da nova responsabilidade em tempos de crise espiritual. A urgência de mantermos o padrão correto da verdade, o dever de batalhar ativamente pela fé original, a resistência contra a proliferação de falsos profetas e o chamado para brilhar como luminares em meio a uma sociedade moralmente corrompida. Enquanto os estudos anteriores tratavam da estabilidade teológica interna e da vigilância contra o erro, esta passagem nos convocam para uma ação externa e corajosa, guardar o padrão, lutar pelo evangelho e iluminar as trevas deste mundo. Sermos a luz não o brilho da nossa luz. Porque Natália é boa, porque Natália é isso, porque Natália é aquilo. Não, a Natália serve a um Deus e por servir a um Deus, ela se torna uma pessoa de caráter parecido com Deus e de Jesus Cristo. Não, a Natália não é perfeita, mas sim, a Natália tenta se consertar todos os dias, não por obrigação, mas por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Vamos começar com nossos versículos chaves? Vamos começar com Mateus 24, capítulo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No sermão escatológico proferido no Monte das Oliveiras, Jesus responde às perguntas dos discípulos sobre os sinais da sua vinda e do fim dos tempos. O cenário traçado pelo Senhor é de intensa confusão espiritual e muitos falsos profetas se levantarão e surgirão. O adjetivo indica que o erro não será uma exceção isolada, uma pessoa ou outra, mas vão existir muitos. Mas um fenômeno em massa.
O termo refere-se àqueles que reivindicam falsamente falar em nome de Deus, vestindo uma capa de piedade e autoridade espiritual, mas cujas mensagens têm origem de engano humano e demoníaco. Por isso devemos estar alertas e atentos, lendo o Evangelho, aprendendo do Evangelho, estudando o Evangelho, para justamente a gente não ser enganado por esses tipos de falsos mestres. Tem muito espalhado por aí. Aqui mesmo no canal você vê assim, ó, você passar o dedinho, você vê muita coisa errada. E isso vem se espalhado e propagado, tomando uma proporção tão grande que as pessoas elas já deixaram de acreditar no que é correto, no que está escrito, para acreditar em fábulas contadas por pessoas que, na verdade, não têm a sã doutrina guardada no peito e principalmente na memória. Tem tudo no culto hoje. Tem show, tem palestra, tem coach motivacional, mas o Evangelho mesmo tá escasso. Por isso é que eu deixo aqui registrado no canal que tem devocionais aqui falando sobre a igreja bíblica, o que é, como encontrar, aonde achar, como distinguir, discernir uma igreja bíblica, como você ter esse padrão que não é nosso, mas sim de Deus. O objetivo e o resultado dessa proliferação são drásticas e enganarão a muitos. O verbo do qual deriva a palavra planeta, que originalmente significa astro errante, significa desviar do caminho correto, induzir ao erro, fazer vagar sem rumo. Jesus alerta que o engano dos falsos profetas será altamente eficaz, alcançando grandes multidões. Eles não se apresentarão como inimigos declarados de fé, mas como intérpretes modernos e atraentes na verdade, usando sinais, prodígios ou discursos sedutores para desviar os encalços do verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento e da cruz. Cristo Jesus deixou o modelo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É o próprio Cristo Jesus que dá descanso para nossas vidas, para nossas almas, para seguirmos. E esse evangelho, ele diz, aquele que quer vir até mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Esse evangelho hoje está sendo aquele que quer vir comigo, que venha do jeito que está e permaneça. Não precisa você mudar. Jesus te aceita do jeito que você é. Não. Jesus ele te aceita do jeito que você é. Mas ele não permite que você permaneça do jeito que você é, do jeito que você está. Ele muda o seu caráter, mas não a sua personalidade. Ele usa a sua personalidade. O capítulo 24 de Mateus, ele é o coração do discurso escatológico de Jesus. Ao saírem do templo, Jesus choca os discípulos ao profetizar que nunca ficaria ali pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Sentado no Monte das Oliveiras, ele responde sobre os sinais da sua vinda. Adverso contra os falsos cristos, guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, chamando-os de o princípio das dores. Jesus profetiza a perseguição aos cristãos, a multiplicação da maldade e o esfriamento do amor de quase todos. Mas garante que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele detalha a abominação desoladora, a grande tribulação e a sua vinda gloriosa sobre as nuvens no céu com grande poder. Na metade final, o Senhor usa a parábola da figueira e exorta a vigilância absoluta, pois aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Versículo 36. Usando o exemplo dos dias de Noé e o contraste entre o servo fiel e o servo mau.
Mateus capítulo 6, ele é bem rico. Na verdade, Mateus, como um modo geral, Mateus ele é um capítulo riquíssimo. O capítulo 24, então, é o puro suco da revelação de Jesus Cristo, o que iria acontecer quando ele fosse para o Pai e depois quando ele voltasse para nos resgatar. Aplicação. A profecia de Jesus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Em nossa cultura digital, com as redes sociais, qualquer pessoa pode criar um perfil, intitular-se um mestre espiritual, atrair milhares de seguidores, ensinando um evangelho customizado, que não exige santidade, não confronta o pecado e foca apenas no bem-estar terreno. A aplicação prática é blindar o seu discernimento. Não siga ou dê audiência a pregadores que baseiam-se apenas na quantidade de seguidores, no carisma ou na capacidade de fazer discursos emocionantes. Avalie o fruto da vida deles e meça cada palavra ensinada na régua estrita da Bíblia Sagrada. O número de curtidas nunca foi sinônimo de verdade bíblica. Jamais. Quantidade de curtidas e quantidade de seguidores. Tem uma imagem que roda nas redes aí, né? Que ela mostra claramente como é uma igreja bíblica que prega o evangelho e uma igreja mundana, onde todos começam a entrar e a igreja bíblica, as pessoas permanecem ali intacta. E a igreja mundana tem um buraco lá no fundo, onde as pessoas caem no meio de um precipício. E isso é muito forte para os dias de hoje. E se a gente observar, os dias de hoje trazem muitas igrejas que estão levando as pessoas ao erro. É complicado. 2 Timóteo capítulo 1, o versículo é o 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo escreve de uma cela fria, consciente de que sua execução se aproxima, e passa o bastão da fidelidade ministerial para o seu filho na fé. Ele ordena, retém o modelo das palavras saudáveis. A palavra refere-se a um esboço, um rascunho de arquiteto, um padrão de modelo ou uma planta baixa usada por um artista para fazer uma cópia exata. Paulo está dizendo que o conjunto de ensinamentos que ele transmitiu a Timóteo funciona como uma planta baixa da verdade. Timóteo não tinha o direito de alterar as linhas estruturais desse projeto teológico que Deus estava passando de Paulo para ele. Mais uma vez, o termo higianoton, saudáveis, sãs, destaca o poder vivificante dessa palavra. Paulo explica a fonte desse padrão, que de mim ouviste, legitimando a tradição apostólica. No entanto, o apóstolo Paulo sabe que a ortodoxia rígida, sem a atitude correta, pode se transformar em um legalismo frio ou uma arma de arrogância intelectual. Por isso, ele define a atmosfera em que esse modelo deve ser guardado, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. A verdade deve ser guardada com convicção doutrinária, mas transmitida com profunda afeição e cuidado pastoral. Amor ágape. O capítulo 1 de 2 Timóteo introduz a última e mais pessoal carta do apóstolo Paulo. Ele inicia expressando sua profunda saudade de Timóteo e trazendo à memória a fé sincera que habitava no jovem pastor, a qual antes habitava em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. Paulo exorta Timóteo
a revivar o dom de Deus que estava nele, lembrando que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de moderação. Versículo 7. O apóstolo Paulo incentiva a não se envergonhar do testemunho do Senhor, nem das suas cadeias, participando dos sofrimentos pelo Evangelho. Ele destaca a grandiosidade da salvação e da graça eterna, manifestada pela destruição da morte por meio de Cristo Jesus. Na seção final, Paulo elogia a fidelidade extrema de Onesíforo, que procurou diligentemente em Roma e o consolou, tratando com os da província da Ásia, como Figelo e Hermógenes, que o abandonaram na prisão. Triste, né? Quando a gente está em Cristo, a gente nunca imagina que a gente vai ter pessoas que vão se afastar da gente, que vão nos colocar de escanteio. A gente sempre acha que vamos ter uma vida plena, juntos e fiéis até o fim, até a morte. Mas quando olhamos para a vida de Paulo, ele é um exemplo que ele mostra que ele teve irmãos ali do lado dele que se mantiveram fiéis, mesmo quando ele estava preso, mas ele também teve pessoas que se esquivaram dele, que saíram da sua presença, que não quiseram estar com ele. E hoje em dia, séculos depois, a gente consegue ver isso também. Consegue ver pessoas que muitas das vezes só estão com você enquanto você tem alguma coisa de útil para entregar a elas. E que, na verdade, elas nunca estiveram com você. E hoje, olhando para a minha trajetória, para a minha vida, eu consigo enxergar isso muito forte na minha vida. Passei por locais onde tive muitos irmãos ao meu lado e que quando eu saí do corpo, foi só ladeira abaixo. Mas graças a Deus por isso. Deus tinha locais aonde me levar. Deus tinha irmãos a acrescentar na minha vida. A minha obra não estava lá dentro. A obra de Deus que Deus tinha para fazer na minha vida e na vida do meu marido não estava naquele local. Mas sim aonde eu estou hoje. Aonde eu sempre oro e saio da minha casa. Quando eu saio da minha casa, eu digo, aonde eu botar a planta do meu pé, que eu seja uma serva tua, que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. Então, aonde eu estiver, o nome de Cristo Jesus vai ser revelado e vai ser falado. Aplicação. Guardar o modelo das palavras saudáveis significa ter convicções inegociáveis. Em uma sociedade que relativiza tudo e diz que cada um tem a sua verdade, o cristão precisa manter-se firme no modelo apostólico, no modelo bíblico, no que está escrito. Foca no que está escrito. Não no que o irmãozinho ou a irmãzinha está falando. Apenas leia, vê se o texto está querendo dizer aquilo mesmo que o irmão está querendo dizer. Vê se o texto que eu estou falando aqui realmente são as Sagradas Escrituras. Ou se você está apenas acompanhando para ter um apoio emocional. Não, nós estamos aqui para estudar, para aprender do Senhor. E por querermos aprender do Senhor, devemos ler a nossa Bíblia diariamente. Aprender diretamente da fonte. A aplicação prática deste versículo é desenvolver um amor maduro pela teologia bíblica, pelas Escrituras, equilibrada. Dedique-se a aprender, a reter as verdades centrais do cristianismo histórico, a Trindade, a salvação pela graça, a autoridade da Bíblia, que é a nossa autoridade, né? A necessidade de santificação, dos mantermos santos. Mas faça isso sem se tornar uma pessoa agressiva ou arrogante. Guarde a doutrina com firmeza. Com firmeza na mente e com amor e graça no coração e nas palavras. Vamos lá para Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, embora tivesse muito ansioso
por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, exortando-lhes a batalhar ardentemente pela fé, uma vez por todas confiados aos santos, confiados a nós. Nós devemos nos manter fiéis, batalhando por esse evangelho. Judas, irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus, planejava redigir uma carta pastoral tranquila, reflexiva sobre a soteriologia, comuns aos crentes. Porém, o avanço repentino e perigoso dos falsos mestres no seio da igreja primitiva alterou de forma drástica sua prioridade. Ele relata essa urgência. Tive por necessidade escrever-vos. Necessidade é algo urgente, é algo que precisa ser levado com a máxima urgência. O termo anakem indica uma pressão interna irresistível, uma imposição moral e imediata. A sua mensagem central transforma-se em uma convocação militar espiritual, exortando-vos a batalhar ardentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O verbo composto epagonizomai, que palavra difícil, de onde provém a palavra agonia, é extremamente forte. Era usada no mundo grego para descrever atletas em uma luta corporal extrema ou soldados em um combate corpo a corpo na linha de frente da guerra. Indica um esforço máximo, extenuante e corajoso. O alvo dessa batalha não é uma opinião pessoal, mas a fé, compreendida aqui como o corpo fixo de doutrinas reveladas por Deus. O advérbio rapax, uma vez por todas, é um divisor de águas e estabelece que a revelação cristã é definida completa e encerrada. Não há espaço para acréscimos históricos e modificações culturais. A fé foi entregue aos santos de forma final e deve ser defendida com o sacrifício da própria vida, se necessário. Devemos guardar essa doutrina, guardar a doutrina de Cristo Jesus, não deixar que essas coceirinhas, como dita em versículos anteriores, em dias anteriores, que entra aqui, ó, que a gente fica aqui com a coceirinha no ouvido, querendo ouvir o que outras igrejas estão falando. Você tem o modelo, você tem a palavra, você tem as escrituras sagradas. Se apegue a elas e defenda elas. Paulo foi morto, assim como outros irmãos foram mortos por causa do evangelho, para defender o evangelho, e se mantiveram fiéis até a morte, semelhantemente a Cristo Jesus, que se manteve fiel até a morte, e morte de cruz. Assim os apóstolos também se mantiveram. E hoje, eu e você, será que se a gente for apertado um pouquinho, será que a gente se mantém ou será que a gente arrega? Deixa aí para vocês responderem. Eu vou até o fim. Eu quero ir para a glória. E vou defendendo o evangelho. Independente de quem eu desagrade. Independente de quem não goste do meu posicionamento de fé. Eu me mantenho fiel a essa doutrina. O livro de Judas possui um único capítulo e se apresenta como uma das denúncias mais violentas do Novo Testamento contra a apostasia e a infiltração de falsos mestres. Judas explica que homens ímpios se introduziram secretamente nas igrejas, transformando a graça de Deus em libertinagem e negando a Jesus Cristo.
Para demonstrar que o juízo contra eles é certo, ele evoca 3 exemplos históricos do Antigo Testamento. O povo libertado do Egito, que foi destruído por incredulidade. Os anjos que abandonaram as suas posições estão guardados em trevas. E as cidades de Sodoma e Gomorra, punidas pelo fogo eterno, devido à sua imoralidade sexual. Judas descreve os apóstolos como rochas submersas, nuvens sem águas, árvores sem frutos. Os apóstatas são descritos dessa forma por Judas. Ele cita a profecia de Enoque sobre o julgamento do Senhor e exorta os amados a se edificarem na santíssima fé, a orarem no Espírito Santo e a salvarem os que estão vacilantes, arrebatando-os do fogo. Aplicação. Há momentos em que ser cristão exige coragem para se posicionar de forma contrária à correnteza do mundo e até mesmo de ambientes religiosos que se corromperam. A aplicação prática de Judas capítulo 1, versículo 6 é abandonar a passividade espiritual, defender a fé uma vez por todas confiada aos santos. Significa que você não deve aceitar em silêncio quando a autoridade da Bíblia é ridicularizada ou quando o pecado é promovido como virtude, seja na faculdade, no ambiente do trabalho, nas redes sociais. Posicione-se. Faça isso sem perder a educação, mas com firmeza de quem sabe que a verdade de Deus não está à venda e não pode ser negociada para agradar uma cultura mundana. Vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que venham ser puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, da qual vocês brilham como lumiares no mundo. Paulo está instruindo a igreja de Filipos sobre o desenvolvimento prático da salvação do dia a dia, ordenando que façam tudo sem murmurações nem contendas. O versículo 15 aponta o objetivo maior dessa conduta irrepreensível. Para que vos torneis irrepreensíveis, puros e sinceros. O adjetivo indica alguém acima de qualquer suspeita, cuja conduta pública não dá margem a acusações legítimas. O termo akerraioi, usado por Jesus ao ordenar que fossem simples como as pombas, significa literalmente sem mistura, não diluído, puro metal, aponta para o caráter íntegro e autêntico por dentro e por fora. O crente que passa por Cristo Jesus, ele se torna íntegro, autêntico por dentro e por fora. É alguém que foge dos padrões irreais, mas sim vive um padrão bíblico diferenciado. Eles devem manifestar essa identidade de filhos de Deus sem defeitos, inculpáveis, exatamente no pior cenário possível, no meio de uma geração perversa e distorcida e depravada. É difícil, mas não impossível. Scolias, origem da palavra escoliose, significa torto, curvado, desonesto. Diestramenes significa virado ao avesso, deformado, distorcido do seu próprio original. Um contraste absoluto com a escuridão moral. A igreja deve exercer seu papel cósmico, entre os quais brilhas como luzeiros, lumiares no mundo. A palavra pósteres era usada na antiguidade para descrever os corpos celestes, o sol,
a lua, as estrelas, que cortam a densa escuridão da noite e servem de guia para os navegantes. A santidade da igreja deve ser o farol visível que aponta o caminho em meio às trevas morais da sociedade. O capítulo 2 de Filipenses contém um dos trechos teológicos mais profundos e belos do Novo Testamento. O hino de humilhação e exaltação de Cristo. O hino cristológico ou kenosis. Paulo inicia implorando pela unidade, humildade e consideração mútua na igreja, exortando os crentes a terem o mesmo sentimento que houve de Cristo. Ele descreveu que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Na metade final, Paulo instrui os filipenses a desenvolverem a salvação com temor e tremor brilhante, como luminares no mundo, e apresenta seus planos de enviar-lhes Timóteo e Epafrodito, a quem elogia ricamente por seus sacrifícios e dedicação à obra. Cristo Jesus vai te enviar, te colocar em locais onde você nem imagina que poderia estar. Hoje estou aqui na Paraíba, amanhã estarei congregando com os irmãos aqui do estado da Paraíba e dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus porque Cristo Jesus me alcançou, me encontrou e me colocou nos lugares onde eu nunca imaginei que eu estaria. Como ele fez com Paulo, com Pedro, com outros irmãos. Então, meu irmão, no dia de hoje, entenda que quando se trata de defender o Evangelho, de proclamar o Evangelho, de levar o Evangelho, o Senhor, Ele cuida de você e te direciona aonde Ele quer que você esteja. Não é aonde eu quero estar, mas é onde Ele quer que eu esteja. A mensagem central que unifica este estudo é que, diante do cumprimento profético da multiplicação de falsos profetas, que enganam a muitos no fim dos tempos, o cristão é convocado a reter com firmeza milimétrica o modelo das palavras saudáveis na atmosfera da fé, do amor, engajando-se com todas as suas forças em uma batalha corporal e espiritual pela integridade da fé, que foi entregue uma vez por todas aos santos de todo o mundo. Que a sua vida brilhe com a pureza e integridade total, funcionando como lumiar celestial que guia e ilumina uma sociedade moralmente corrompida e distorcida. Esse conjunto final de ensinamentos nos retira da zona de conforto e nos posiciona na linha de frente da história. Em Mateus 24, versículo 11, Jesus deixa claro que o erro religioso seria popular. Hoje em dia é muito mais popular do que o próprio Evangelho. Não se assuste quando você vir heresias arrastando multidões ou filosofias vazias sendo aplaudidas pela sociedade. O propósito do Senhor, o Senhor nos enviou, nos avisou, nos mostrou que o engano seria sutil e atraente. Estar ciente disso nos impede de sermos ingênuos e nos obriga a manter os olhos bem abertos a essas falsas doutrinas. A nossa defesa contra essa invasão de mentiras está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. O apego estrito à palavra baixa, desenhada pelos apóstolos. Não tente inventar um novo modelo de igreja, de moralidade ou de família para se adequar ao século XXI. Fique com o padrão bíblico.
Mas lembre-se do equilíbrio de Paulo. Defenda a verdade sem perder o amor. Uma teologia correta dita em o espírito amargo destrói tanto quanto a própria heresia. Seja firme nas convicções e gracioso no trato. Estamos cuidando de humanos e não de animais. E mesmo que seja animais, animal não é para ser maltratado, muito menos seres humanos. Essa firmeza adquire contornos de urgência militar em Judas 1, versículo 13. Há momentos em que o silêncio é uma covardia e a neutralidade é uma traição do Evangelho. Judas nos chama para a agonia do combate espiritual. Lute pela verdade da Bíblia na sua esfera de influência. Não permita que o relativismo roube a pureza da fé nas próximas gerações dentro da sua casa ou da sua comunidade. O Evangelho nos foi entregue como tesouro fechado. O nosso dever não é melhorá-lo, mas guardá-lo com a nossa própria vida. Por fim, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, versículo 15, nos mostra que a pregação mais poderosa contra o mundo de trevas é uma vida santa. Não adianta apenas apontar o erro do mundo se a nossa vida for igual a deles. Em meio a uma geração torta, invertida, seja a pessoa honesta que ninguém consegue acusar, seja o profissional íntegro, o cônjuge leal, o cidadão exemplar, viva sem misturas. Quando a sociedade olhar para a sua integridade, ele verá as estrelas de Deus cortando a escuridão da noite. Brilhe como lumiar. Este mundo apontando para o caráter e com as suas palavras, o único caminho que conduz os homens à salvação eterna. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Aponte para Cristo e não para a nossa vida. Que sejamos esse canal de bênçãos aonde o Senhor, Ele é visto através de nossas atitudes e do nosso caráter. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, perdoe nosso pecado, Senhor. Que sejamos cada vez mais pedras alicerçadas na tua vontade, no teu querer. Perdoe-nos, Pai, dirija-nos, ajude-nos a sermos melhores para ti. Tome-nos em tuas mãos. Hoje eu oro e já te agradeço e te peço, em nome de Jesus. Amém.